e do componente de física. Tem como os discentes eu, Thais Maria, Luiz Felipe e Tâmara. Pode passar. Bom, o Brayton, seu nome era George Bailey Brayton. Ele nasceu no ano de 1830 e viveu até 92, no mesmo século. Ele foi um engenheiro e inventor mecânico americano. Bom, o ciclo dele é um ciclo termodinâmico que foi criado 20 anos antes do seu falecimento, foi por volta de 1872. Além do ciclo de Brayton, esse ciclo também é dominado como o ciclo de Joule. É um processo teórico, o ciclo ideal, dos motores de turbina a gás, que descreve a variação de estado de P e T, que no caso é a pressão e temperatura dos gases. Esse conceito é muito utilizado como base didática e também para análise de ciclos reais, né? Que os reais que se desviam dos modelos ideais devido a algumas certas limitações, como os fenômenos de irreversibilidade, como atrito. Aí ele foi notado por introduzir um motor de pressão constante, que é a base para a turbina a gás, e que agora é referido como o ciclo de Brayton. É um ciclo termodinâmico que descreve a operação de certos motores térmicos que têm ar ou algum outro gás como fluido de trabalho. É um ciclo ideal, como eu já tinha falado. É um ciclo ideal, uma aproximação dos processos térmicos que ocorrem nas turbinas a gás, descrevendo variações de estados, temperatura e pressão dos gases. Pode passar. A sua primeira versão do motor, né, porque não foi a última que ele fez. Para chegar até a que tem hoje, foram feitas várias versões com algumas modificações, justamente por... Vou explicar aí mais à frente, porque essa primeira tentativa mesmo ocorreu uma explosão, pela forma que era feita. Bom, as primeiras versões do motor de Brayton eram os motores a vapor que misturavam o combustível e o ar, enquanto o compressor, por meio de um carburador em uma superfície aquecida. Bom, esse combustível ficava contido em reservatório e depois ia para um cilindro de expansão, onde era queimado. À medida com que o combustível entrava no cilindro de expansão e acendia uma chama piloto. Uma tela de proteção foi usada para impedir que o fogo voltasse para o reservatório. Porém, nas primeiras tentativas, tal tela falhava e uma explosão ocorria. Aí, justamente por isso, foram feitos alguns ajustes, até chegar ao modelo que foi o ideal mesmo. Câmara. Bom, continuando o que Thais falou sobre os motores. Em 1874, Bright resolveu o problema de explosão adicionando um combustível imediatamente antes do cilindro de expansão. Esse motor agora usava-se como combustível mais pesado, como querosol e óleo combustível, onde a ignição continuava pela chama do piloto. No entanto, Bright produziu e vendeu os readmotores, que para execução de uma variedade de tarefas, como bombeamento da água, operação de moinhos, geradores, termoelétrico e propulsão de marítima. Pode passar. Bom, em 1877, acho que no mesmo ano, Bright desenvolveu e pavimentou um motor de óleo de injeção direita de 4 tempos, que isso consistia em um sistema de combustível. Usava uma bomba de quantidade varia injeção de combustível líquido de alta pressão, que era tipo um spray.
Esse líquido era forçado através de uma válvula de alívio de injetor, como mola, que fez com que o combustível dividisse em pequenas gotículas. Bright, então, descreveu a inversão como descobrir que os óleos pesados podem ser convertidos mecanicamente em condições finalmente divididas dentro de uma parte de disparo do cilindro, ou em uma câmara de disparo conicamente. Em 1890, Bright desenvolveu o Parpentor, um motor a óleo de 4 tempos e um injetor de ar. O sistema de combustível entregou uma quantidade variável de combustível, vaporizando o centro do cilindro, sob pressão no pico ou perto do curso de compressão, como vocês podem ver aí na imagem. A fonte de ignição era uma ignição feita por fio de platina, uma bomba de injeção de quantidade variável fornecendo combustível a um injetor, onde ele misturava um ar quando entrava no cilindro. Um pequeno compressor adicionado na manivela fornecia a fonte de ar. Esse motor também era o uso de um sistema de queima de magra. Bom, agora eu vou explicar um pouco como é o funcionamento do ciclo de Brayton. Ele funciona dessa forma: um motor consiste em 3 componentes: um compressor, uma câmara de mistura e um expansor, como está mostrando a imagem aqui do lado. E é dividido em 2 ciclos, o ideal e o real. No ideal, tem 2 processos isentrópicos e 2 processos isobáricos. No primeiro processo isentrópico, o ar é atraído para o compressor. Como tem aqui o compressor, o ar é atraído. No segundo processo, tem um processo isobárico. O ar é comprimido e passa pela câmara de combustão, onde o combustível é queimado e aquecido. Já no terceiro processo, tem outro processo isentrópico, que é o processo de expansão, onde o ar aquecido é pulverizado, então libera sua energia, expandindo-se através de uma turbina, que é onde ocorre também o trabalho. E por último tem a última parte, que é o processo isobárico, onde tem a rejeição de calor, onde o motor ele expulsa o ar que foi atraído aqui no compressor. Já no ciclo ideal, se tem 2 processos adiabáticos e 2 isobáricos. Como mostra aqui na imagem ao lado, né? No processo de 1 para 2, se tem o processo adiabático, onde o gás é comprimido. De 2 a 3, se tem a transformação isobárica do gás. Nesse estágio, o gás se expande com a mesma pressão ao tempo que o gás recebe o calor do meio. De 3 para 4, se tem um processo de transformação adiabática. Nesse estágio ocorre, né, a transformação adiabática, no caso. E o último estágio, que é do 4 para o 1, onde tem uma transformação isobárica, onde o gás se expande com a mesma pressão, ao mesmo tempo em que perde calor para o meio. Basicamente da mesma forma do ciclo ideal. A gente está apresentando o site aí. Tá sim, Luiz. Tá. Agora eu vou explicar um pouco sobre a equação de Brighton, que no caso é N igual a menos 1 sobre PL sobre PH elevado a Y menos 1 dividido por Y, onde N é a eficiência térmica, pH a alta pressão, PL a pressão baixa e Y a proporção da capacidade de calor. Aí, aqui nesses gráficos tem mostra como se ocorre o processo adiabático e isobárico, onde do A para o B se tem o processo adiabático, que
o fluxo de calor, e de A para o D, o processo isobárico. Nesse outro aqui, que é a temperatura versus a entropia, do A para o B você tem o processo adiabático, e do B para o C, que no caso seria a linha vermelha, tem o processo isobárico. E é basicamente isso. Trazendo para o nosso campo, né, agronomia, falar um pouco sobre a aplicabilidade deles. Aí, para isso, foi escolhido o bombeamento de água e a operação de moinho. Brighton produziu e vendeu os Red Motors para a execução de uma variedade de tarefas, como essas que eu citei, né? Bombeamento de água. Vou falar um pouco agora sobre ela, né? O que é ela e de que forma ela ajuda. Bom, bombeamento de água. A bomba de água, na verdade, ela é uma máquina que serve para pressurizar ou transportar os líquidos, né? Porque assim, na irrigação, a água em si, ela, por exemplo, ela fica distribuída em rios, mares e tal. Só que por meio natural, ela não consegue chegar até a planta. Aí, para isso, usa a irrigação, né? Que é aplicar água de forma artificial. E que é na atividade agrícola, para executar o processo de irrigação. Aí, o fornecimento de água dado pela irrigação e com o controle de fluxo correto. Tem que ser aliado com técnicas de cultivo adequado ao produto irrigado e análise ambiental do local onde está feito o cultivo. Evitar desperdício e aumento de produtividade, uma dos prós. Bom, esse sistema de irrigação, geralmente, né, eles são constituídos por 6 componentes, que é a unidade de bombeamento ou elevação da água, unidade de condução ou transporte de água, unidade de tratamento da água, unidade de controle da automação, unidade de aplicação ou distribuição de água e unidade de drenagem ou reuso da água. Aí, nesse tipo, como é que ele ajuda, né? O sistema pode funcionar de várias maneiras, diferentes, né? Mas, basicamente, funciona em 3 partes principais, consiste em 3 partes principais, né? Que é o ponto de entrada da água, o sistema de bombeamento da água e a saída da água, né? Que é a partir do momento que ela vai ser distribuída para as plantas. Essa água, ela é coletada pela bomba. Ela é coletada pela bomba, lá pela entrada dela, que é onde inicia o processo. Isso se dá através da diferença de pressão, que é produzida pelo sistema de bombeamento. Isso faz com que ela se mova de uma área com alta pressão para uma área com baixa pressão. E essa diferença de pressão é justamente o que faz a água se mover até a saída, que é onde vai para a mangueira e é distribuída para as plantas. É basicamente esse processo. Aí usamos uma imagem aí para meio ilustrar como é que funciona, porque aí na imagem ela já está sendo distribuída, ou seja, já houve a entrada da água, já ocorreu o bombeamento dela por diferença de pressão, né? E já está indo para as plantas. Aí, a operação de moinho. Como o próprio nome já diz, moinho, ele serve para moer.
sementes, grãos, para, tipo assim, como para reduzir tamanho. O moinho, eles são reduzidos basicamente a pouco. Vou explicar melhor, peraí. Eu buguei aqui. Geralmente grãos duros, geralmente milho, outros tipos de trigo, outros tipos de trigo, centeio. O material usado também para a fabricação de cerveja, essas coisas, que é a cevada, malte. E tem diferentes tipos de moinho. Tem um de vento, tem um que utiliza energia eólica, que é o de vento, né, na verdade. Há um moinho também com água, que é o hidráulico, que utiliza essas coisas como fonte de energia. E também filtração animal e eletricidade. Bom, a principal função do moinho é a redução do tamanho dos grãos. Isso é através da aplicação de forças de impacto, abrasão e compressão, como nesse caso de abrasão e compressão, o moinho de bolas. E uma das vantagens da utilização de moinhos, é a uniformidade, porque assim, como foram tudo moídos da mesma forma, os tamanhos dos grãos se mantêm basicamente no mesmo tamanho. Esse é um dos prós a favor. Pode passar. E temos aí as referências utilizadas para a criação do nosso trabalho. E muito obrigada.